Pai, Senhor, amados, glória a Deus por mais este programa, por mais este maná, amém? Que nós temos o privilégio de recebermos aonde nós estamos, no momento em que para nós é mais propício, né, de ouvir uma palavra do Senhor. Uma palavra que ela entra na nossa casa, ela entra na nossa vida, amém? E ela traz para nós tudo o que é necessário que a gente receba para andarmos com o Senhor, para compreendermos o Deus que nós servimos, para termos um relacionamento com Ele, amém? Aleluia! Hoje a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilharmos juntos é uma palavra que ela é muito, mas muito conhecida. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né, que fala sobre fé, que é o capítulo de Hebreus 11, amém? O capítulo inteiro de Hebreus 11, ele fala a respeito da fé. E como nós sabemos, a fé, ela é a ferramenta, né, do Senhor, de um relacionamento com Deus. Ela é a chave que abre as portas de um relacionamento com o Senhor. Porque como a própria Bíblia diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível que você agrade o Deus que você serve se você não tiver fé nele. Se você não confiar nele, se você não acreditar nele. Se você não confiar que para Deus, nada é impossível. Então, assim, sem fé, amados, não adianta. Não adianta, você pode muitas vezes até estar frequentando uma igreja há anos. Você pode ser um cristão, né, bem assim disciplinado nas suas práticas espirituais de oração, de leitura, de adoração ao Senhor, de jejum, né? Muitas vezes até um cristão, né, ativo na obra de Deus, com compromisso com o Senhor, mas sem a fé, de nada adiantará. Nada, nada, nada adiantará. É como se você estivesse numa praia e você vai nadar, 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 e como diz, né, aquele ditado, vai morrer na praia, porque você não está usando a linguagem do céu, a única linguagem de relacionamento que o Senhor entende, que é a fé. Então, para falarmos sobre fé, nós vamos ver o versículo, né, mais, né, conhecido na Bíblia, que está em Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amados, olha só, todos nós esperamos algo. Todos nós esperamos que algo aconteça na nossa vida, que o Senhor faça alguma coisa para nós em relação a alguma situação que nós estamos vivendo, ou que a nossa família está vivendo, ou que a nossa saúde, as finanças, enfim, algo a respeito daquilo que estamos pedindo. Nós sempre estamos esperando algo do Senhor, uma resposta de oração, né? Uma decisão, né, a ser tomada. Estamos esperando o que o Senhor vai falar conosco. Porém, a definição de fé é que tem que ter a certeza daquilo que você está esperando. Então, você depositou algo nas mãos do Senhor, você está esperando algo que você entregou para Ele, mas aqui dentro não há certeza da sua oração, não há certeza de que Ele está te ouvindo, de que Ele vai mover a teu favor. Você não tem a certeza do Deus que você serve. A sua fé é uma fé, amado, limitada. Ela é uma fé que muitas vezes vai ser barrada, né? Ela não vai passar do teto que está acima da sua cabeça, porque você está limitando o Deus que você serve. Quando você coloca diante do Senhor uma situação, você tem que acreditar
por fé, ter a certeza daquilo que você está esperando. E depois diz, a prova das coisas que não vemos. Se nós estamos esperando algo, é porque nós não estamos vendo o resultado daquilo. Então, existe algo que você não está vendo, uma coisa que você não está vendo, mas dentro de você tem que haver uma convicção tamanha que você já tem a prova aqui dentro, de por convicção gerada pela fé do Deus que você crê que aquilo já aconteceu. É como a gente sempre ouve, né, no ministério, Cristo é a resposta. É você chamar aquilo que não existe como se já existisse. Chamar aquilo que você não vê como se você estivesse vendo. Aquilo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. Porque isso é fé. Isso é fé. É você ter a prova, a convicção, uma prova aqui dentro de que o Senhor já te deu. Amém? Então, se você vai orar por alguma coisa e você não tem a certeza, não tem essa convicção, primeiro procure ajustar a fé para que você comece a se relacionar com o Senhor. Porque o relacionamento com Deus é através da fé. Então, primeiro procure alcançar este lugar dentro de você, ajustar isto dentro de você. Amém? Porque é a única coisa que impede Deus de te ouvir. Ele não vai conseguir atender aquilo que você está pedindo se não for pela fé. Amém? Se não for através da fé. Que a palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Não é verdade? Naquele lugar onde as pessoas não tiveram fé nele. Então ajuste essa fé. Busque a fé. Creia que o Senhor, Ele te ouve, que Ele abençoa. Amém? Mas dentro deste contexto, eu também gostaria de falar uma segunda parte sobre a fé. Agora eu gostaria de estar diante já de pessoas que muitas vezes já ajustaram a sua fé, já andam por fé, já realizam muitas vezes a obra do Senhor pela fé, pela prática da fé. Mas eu gostaria de falar a respeito um pouco de que a próprio capítulo, né, de Hebreus 11 nos ensina, que muitas vezes nós lemos a respeito da fé e deste capítulo inteiro, e nós vemos coisas tremendas acontecerem, inclusive quase todos os versículos iniciam pela fé, pela fé, pela fé, que as coisas aconteceram, mas muitas vezes nós deixamos de enxergar algo aqui que também está dentro deste contexto, né, de fé, dentro deste relacionamento que nós temos com Deus através da fé. Que aí nós muitas vezes, por não entendermos isso, nós ficamos fracos, nós nos enfraquecemos, muitas vezes ficamos abalados, muitas vezes ficamos frustrados, né? E começamos até mesmo a viver um engano do tipo, eu acho que eu não tive fé suficiente, eu acho que Deus não queria me dar, eu acho que Deus, o relacionamento com Deus, ele precisa de mais ainda da minha entrega em jejum, em oração, e aí você às vezes, muitas vezes, acaba entrando em práticas que deixam de ser por fé, mas andando em práticas religiosas, né? Então, assim, essas coisas, quando você não entende, né, o que este capítulo tem para nos ensinar, você acaba se frustrando, mesmo você tendo uma fé em Deus, mesmo você tendo uma certeza de que Deus quer te dar, mesmo você provando, né, que Deus é bom e é bom em todo o tempo, mas por você não compreender o que este capítulo também nos ensina, você acaba entrando num caminho de desânimo, amém? De um relacionamento, né, com o céu, aonde muitas vezes você fica desanimado. Mas aí a culpa não tem nada a ver com Deus, porque Deus, ele sempre ele deseja
cuidar e nos abençoar. Amém? Ele deseja ter um relacionamento com o ser humano, onde ele faz o ser humano entender, conhecê-lo, ter um entendimento com o Senhor, de conhecer a Deus, de andar com Ele por entender, por ser amigo, por conhecer o Deus que Ele é. Amém? Esse é o principal de Deus, é você ter um relacionamento com Ele. E por você ter um relacionamento com Ele, você então entende a Ele. E a sua fé aumenta, como a própria palavra de Deus, ela diz. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você andar com Jesus, Jesus é a palavra, você ter um relacionamento com Jesus, com a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando, ela vai crescendo. Então vamos aqui entender o que este capítulo também falou a respeito de fé, que muitas vezes nós passamos e não percebemos. Amém? Diz aqui, ó, no 4, no 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Veja bem, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de Caim. Então, Abel ofereceu algo a Deus que agradou mais ao Senhor do que Caim. E olha o que aconteceu. Pela fé, quer dizer, não foi por obras, não foi porque ele tinha um desejo de dentro dele de ser enaltecido, não foi por orgulho, não foi por nada disso, foi pela fé. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Então, as ofertas de Abel foram aprovadas pela fé. E a fé agrada a Deus. Então, Abel agradou ao Senhor. Abel agradou a Deus. Abel andou debaixo da justiça de Deus e por isso foi considerado justo. Mas o texto termina como? Embora esteja morto, por meio da fé ainda vive. Então, embora tudo isso tenha acontecido com Abel, ele andou debaixo de uma fé que agradou a Deus. Ele andou debaixo de uma justiça que agradou a Deus. Ele realizou a obra, a oferta dele foi uma oferta pela fé. Diz que ele foi morto, que Caim matou Abel. E aí às vezes você para e pensa, nossa, eu acho que eu pulei essa parte. Eu acho que eu pulei essa parte na Bíblia. Poxa vida, eu estou andando por fé. Eu estou acreditando e essas coisas não aconteceram, ou não estão acontecendo, ou eu estou passando por essa tribulação, ou as portas parecem que não se abrem, estão sempre fechadas. Eu acho que o meu problema é que eu não estou, Deus não está se agradando, ou Deus não quer me dar, ou será que eu não tenho fé? Não, você acha que pulou essa parte de entender que a fé, o resultado da fé, nem sempre vai ser compreendido aos teus olhos. Porque olha que o mais tremendo que diz aqui no final é que por meio da fé ainda fala. E muitas vezes nós lemos o texto só assim, ó, foi morto. Abel foi morto. Mas é a segunda parte, que é o mais tremendo para Deus. Por meio da fé, ele ainda fala. Então o testemunho de Abel ainda fala. O testemunho de Abel edifica. O testemunho de Abel transforma mentes e corações, tiram pessoas de caminhos que estão errados e coloca em caminhos certos. O testemunho de Abel fez toda a diferença e faz até hoje. Embora aparentemente o resultado não seja um resultado que nós, quando olhamos pela alma, pela emoção, digamos, poxa vida, eu acho que esse resultado não foi bom. Não é assim que Deus vê a mim. Deus não vê as coisas assim. Quando Noé fez a arca com a intenção de salvar o mundo, por uma misericórdia de Deus. E fala aqui que pela fé que Noé fez a arca. Mas o que aconteceu? A arca salvou a família de Noé. Não conseguiu. Acabou condenando o mundo.
Porque as pessoas não creram. Mas o resultado final, na balança final? Iniciou-se uma nova história, onde Deus pôde alcançar o mundo através da arca. Mas a primeira intenção de Deus com a arca não era que só a família de Noé fosse salva. E assim, a gente vê várias coisas nesse próprio capítulo que muitas vezes nós deixamos de compreender. Que Deus tem um propósito muito maior, que é salvar a humanidade através da nossa fé. Então a nossa fé, ela tem que permanecer firme até o fim. Não importa os resultados que a gente vai ter em cada batalha que nós estejamos combatendo. Cada batalha que acontece nas nossas vidas, pode ser que uma batalha, aparentemente parece que a gente perdeu, mas a gente não sabe. A gente não vai ter a dimensão do que Deus está fazendo. Talvez aquela batalha a gente perdeu porque Deus tem um ajuste para fazer em nós, através de nós. Às vezes aquela batalha, ela foi perdida aparentemente, mas o Senhor tem usar ali um testemunho da vida daquela pessoa que vai salvar a muitos. E aparentemente parece que aquela pessoa perdeu. A única coisa, amados, que nós não podemos perder é uma fé inabalável no Deus que nós servimos. Nós não podemos andar por vista, pelo que está acontecendo, pelas pequenas derrotas, pela porta que de repente a gente tinha tanta esperança que fosse abrir e ela não abriu, ou aquele caminho não aconteceu da maneira que nós esperávamos. Porque o que o Senhor espera de nós é que a gente ande por fé, do começo ao fim. Porque a palavra de Deus diz que a fé, que a Bíblia, era do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, é pela fé. Então, não podemos olhar muitas vezes uma resposta, um resultado e ficarmos frustrados, sermos abalados, ficarmos entristecidos. Não. O Senhor deseja que a gente vá até o fim, crendo sempre. Crendo sempre. Muitas vezes uma enfermidade, muitas vezes algo que está sobre a tua vida e você tem orado, você tem buscado, você tem clamado e parece que não está acontecendo, ou a porta de repente não abriu ainda, aí você, poxa, desanimei, chega. Pode ser que a sua fé não esteja na plena convicção e certeza, e Deus vai ajustá-la. Mas pode ser também que algumas coisas na sua vida, e você não pode julgar, precisam acontecer antes da sua bênção chegar. O Senhor vai usar essa situação. Mantenha firme. Mantenha convicção nele. No finalzinho, que eu vou pular lá para o finalzinho deste capítulo, senão ficaria muito longo, fala o quê? Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Aleluia. Mas aí depois do ponto diz aqui, uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição maior, superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, amados, um capítulo inteiro sobre fé. E ele termina dessa maneira, mostrando para nós que embora muitos ali foram açoitados, acorrentados, morreram ao fio da espada, o testemunho deles fala até hoje, para que nós pudéssemos ser alcançados
para que pudéssemos hoje ouvir o testemunho deles e a nossa fé fosse ativada. Embora podemos passar por tribulações, por dificuldades, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, então embora as aflições, mantermos firme a nossa fé. Para terminar, bem, senão vai ficar muito longo, eu gostaria até de falar muito mais, principalmente a respeito do próprio Daniel, que passou por tantas coisas, né? Passou por tantas situações na vida dele, de injustiças, embora fosse um homem justo diante de Deus, que não deixou de ter comunhão com o Senhor, mesmo sendo levado para a Babilônia, que desde o começo se posicionou, não vou comer nem beber nada da mesa do rei, para ensinar a língua e a literatura na Babilônia. Que mesmo assim ele chegou e falou, olha, eu não quero essa comida. E ali começou uma guerra contra a vida dele. E mesmo assim, ele manteve firme a postura de não se tornar impuro. E acabou, nós sabemos, sendo, né, honrado, inclusive testemunhando o Deus que ele servia para o próprio rei Nabucodonosor. E fora outras coisas, depois na cova dos leões, por causa de outro rei, e lá estava ele firme, convicto na fé, não voltou atrás. Eu não vou deixar de orar. E os 3 amigos dele, né? Os 3 amigos de Daniel, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando tiveram que se prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor, senão eles seriam jogados numa fornalha ardente. Agora, olha a resposta que eles deram. Sadraque, Mesaque e Abidnego, em Daniel 3,16. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que prestaremos culto, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha que testemunho. Que testemunho. Olha, se você não adorar essa imagem, vocês serão jogados numa fornalha em chamas. Olha, rei, fica tranquilo. Tudo bem para nós. Nós não vamos adorar esta imagem. Nós não iremos adorar. Nós iremos cultuar a outro Deus. O nosso Deus pode livrar-nos. E ele nos livrará. Mas, se ele não nos livrar, não prestaremos culto aos teus deuses. Quer dizer, não importa. Não importa. Não importa a tribulação. Não importa a situação que você está passando. O Deus que você serve vai livrar. Mas se aquela situação não acontecer exatamente como você espera, não mude de ideia. Mantenha firme a sua convicção. Testemunhe Cristo aonde você for. Testemunhe Cristo com a sua fé. Permaneça a sua fé inabalável. Como disse em Timóteo, Paulo, né? Eu não sei se eu vou achar agora aqui. Paulo disse, né, para Timóteo, quando ele estava para partir, ele deixou um recado para Timóteo. Ele disse: combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, melhor dizendo, e guardei a fé. Quer dizer, ele combateu um bom combate, ele batalhou. Ele disse ali para Timóteo, olha, eu batalhei. Quer dizer, ele não disse para Timóteo que foi fácil. Ele disse que na vida dele, ele batalhou. E verdadeiramente nós sabemos, pela vida de Paulo, quanto Paulo batalhou, quantas tribulações ele passou, quantos açoites, quantas perseguições, quantos naufrágios. Mas ele disse, olha Timóteo,
eu estou indo embora. Mas grave isso. Grave isso, eu combati. O bom combate, quer dizer, eu batalhei. E o que aconteceu com as minhas lutas? Eu acabei a carreira. Quer dizer, eu completei o chamado. Eu completei o ministério para qual eu fui chamado. Eu não desisti. Em meio às tribulações, às tempestades, eu não desisti. Eu tive uma fé, sim. E mesmo com a minha fé, eu tive batalhas. Eu tive problemas. Eu tive açoites. Eu tive naufrágios. Mas eu acabei a carreira. Timóteo, grava isso, eu acabei a carreira. E aí ele termina dizendo, guardei a fé. Ou seja, eu permaneci com uma fé inabalável. Em meio a tantos abalos e situações, a minha fé permaneceu inabalável. Então, amados, este é o tempo de nós fortalecermos a nossa fé. Não pelo que estamos vendo, não pelo que estamos sentindo, não pelo que estamos presenciando. Muitas vezes você vai lutar, você vai batalhar, você vai combater e às vezes no final daquilo ali você pode ter uma pequena derrota. Mas saiba, se você mantém firme a sua fé, a sua convicção, o Senhor está com você. O Senhor está com você e você vai com Ele até o fim. A cada batalha, cada situação será um testemunho. Um testemunho, um bom testemunho. Amém? Não desista. Amado, não desista. Eu não sei o que você está passando, eu não sei que luta você está enfrentando. Mas entenda, neste capítulo de Hebreus 11, revela que é pela fé o nosso caminhar com o Senhor. Mas também revela que nem todos ali, nem todos os heróis da fé terminaram como imaginava-se. Mas todos eles, diz no final, deram bom testemunho. Então não importa, não desista. Não desista. A sua obrigação é acreditar até o fim. É acreditar até o fim. Não desista. Muitas vezes não vai acontecer como você espera, mas não desista. A sua obrigação é acreditar até o fim no Deus que você serve. Mantenha-se firme e inabalável. Amém. Aleluias. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por este momento. Pai, muito obrigada por esta palavra, meu Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor falou, pelo que o Senhor ministrou. Em nome de Jesus, Pai, que a tua unção desta manhã, a unção desta palavra venha quebrar julgos. Venha quebrar, Senhor, pesos. Venha quebrar, Senhor, enganos. Venha, Senhor, destituir, Pai, cadeias, fortalezas, Pai, que muitas vezes tem prendido, Pai, pessoas em lugares, Pai, de frustração, de cansaço. Em nome de Jesus, que tem muitas vezes até mesmo feito a obra debaixo de um peso, de um cansaço. Muitas vezes tem feito a obra debaixo de uma insegurança, de muitas vezes de pequenas incredulidades, dúvidas. Em nome de Jesus, que esta unção, que esta palavra quebre esta manhã esse jugo, em nome de Jesus, e que a paz, que excede todo entendimento, seja derramada no coração, em nome de Jesus. Que venha um tempo de refrigério, que venha, Senhor, um tempo que o Senhor levanta, ativa a fé desta pessoa, ativa a fé na palavra, ativa a fé na palavra, no que a palavra diz. Não nas situações, não nos obstáculos, não nas barreiras, não no que tem acontecido, mas na palavra, naquilo que o Senhor diz. Que os pés dela sejam firmes na rocha. Que essa pessoa coloque o pé dela na rocha. Que ela ative a fé primeiro para que o Senhor possa operar em nome de Jesus. Que quebre, Senhor, todo o engano e a frustração e o cansaço que pessoas têm vivido neste tempo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a fé seja ativada. Uma fé genuína no Senhor. Uma fé genuína na Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que esta pessoa veja e seja
sempre, em todo o tempo, a vida dela um bom testemunho por onde ela anda. Por onde ela anda, ela seja um bom testemunho de Cristo. Em nome de Jesus, que ela mostre para as pessoas uma pessoa que batalha. Um herói, uma heroína da fé. Uma pessoa que não se abala. Uma pessoa que mantém inabalável a sua fé. Que uma pessoa que mantém a chama da fé acesa pela fé que ela tem em Cristo, por um relacionamento com Ele. Por um relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, e que o ministério, o chamado para o qual ela foi designada, ela complete, ela termine, no nome de Jesus, e muitas almas sejam salvas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a nação brasileira, abençoe, Senhor, esta nação, enche essa nação com a Tua presença, meu Deus, levante, Pai, a Tua igreja, com uma fé inabalável no Senhor. Não importa as circunstâncias que estão acontecendo. Não importa, Pai, os moveres que estão externos, Pai, à Tua igreja. Que a Tua igreja se mantenha inabalável, com a firme convicção no Cristo, no Deus, no único Deus vivo e verdadeiro. Que ela mantenha, Pai, a chama acesa da fé, o candelabro aceso, a presença do Teu Espírito Santo, o mover e as manifestações dos sinais e milagres, Pai, na Tua igreja, o bom testemunho de Cristo, em nome de Jesus, e mesmo em meio, Pai, a situações, mesmo em meio, Senhor, a obstáculos, em nome de Jesus, que esta nação, Pai, seja uma nação abençoada e uma nação abençoadora, em nome de Jesus, que testemunhe Cristo, que seja um bom testemunho de Cristo aonde, Pai, ela estiver, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, nós clamamos, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus por mais este momento. Que você esteja conosco todos os dias, ao meio-dia. Que você compartilhe esta mensagem, que você envie este link, que você curta, que você faça um comentário, que você faça o ID. Amém? Glória a Deus, um abraço a todos e até o próximo Maná. Amém.